Bom dia ou boa tarde. Nesse primeiro programa gravado em 2023, desejo a todos saúde, paz e as doces consolações da presença do Espírito Santo de Deus. Aqui, Dani Siqueira, e esse é o Notícias do Reino, um espaço para as coisas do Rei dos Reis, do seu reino e conforme a sua justiça. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, DS Produções Web. Seja um agente do Reino de Deus. O seu like, comentários e compartilhamentos é muito importante para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Em Cristo, somos um. Estamos no tempo de reconstruir as muralhas, ou os muros. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os portões destruídos pelo fogo. As muralhas e portões de Jerusalém foram destruídos entre os anos de 605 e 586 a.C., quando o exército da Babilônia, sob a liderança do rei Nabucodonosor, marchou contra o Reino do Sul e conquistou Jerusalém. Esse foi um período muito importante da história, pois em 588 a.C., há mais de 2.600 anos, as tropas babilônicas de Nabucodonosor iniciaram o cerco a Jerusalém, que culminou no reino de Judá sendo arrasado. Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída, tendo o primeiro templo de Jerusalém, aquele que foi construído pelo rei Salomão, sido incendiado pelos babilônios em 586 a.C. Então, a maior parte do povo de Judá foi levado cativo pelos babilônios. E em memória a esse período triste da história, existe o dia 10 de Tevet, como um dia de lembrança do início do cerco até os dias de hoje em Israel, que coincide com o fim de dezembro e início de janeiro. E não por acaso o Senhor nos traz, como primeiro programa desse ano, esse estudo inspirado no livro bíblico de Neemias, que narra o retorno dos judeus após esse período de cativeiro. O período de cativeiro, que conforme registrado no livro de Neemias, duraram 70 anos. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Como podemos observar, foi uma grande tragédia anunciada. E qual foi o motivo de tão terrível acontecimento profetizado por Jeremias? A resposta está nos versos anteriores do capítulo 25 de Jeremias. O profeta está dizendo que durante 23 anos tem anunciado a palavra do Senhor com a mesma mensagem de outros profetas, que é exortar o povo ao arrependimento devido ao caminho mau que eles escolheram caminhar, a maldade das suas ações e a idolatria. O Senhor sempre fazendo exortações, com promessas de bênçãos, caso o povo reconhecesse e decidisse obedecê-lo. Mas o povo não dá ouvidos e opta por fazer ainda pior. Nesse exemplo de destruição, observamos que há um tempo de grandes sofrimentos no cumprimento de um decreto de Deus, com a permissão para que o inimigo logre êxito, e até mesmo é permitido por Deus a destruição do templo, que era o lugar da habitação de Deus. Porém, quando Deus permite esse tipo de coisa, é porque o templo espiritual já foi profanado há muito tempo, e Ele já avisou e deu todas as oportunidades. Essa é mais uma história bíblica onde o enredo é o mesmo, um alerta de Deus ao povo através dos seus servos, com a finalidade de evitar o pior para o homem. Como em Gênesis, quando Deus diretamente colocou um pequeno limite ao homem e através de Noé alertou o povo antes da destruição. Em ambos os casos, as consequências do pecado pela falta de obediência e arrependimento nós já conhecemos, não é mesmo? E o que fazer quando o caldo foi entornado? Essa é uma expressão que significa dizer que estragou ou complicou muito uma coisa. Então será necessário formar novamente, ou refazer, ou ainda tornar a construir,
reedificar. Vamos então extrair as lições de como isso é possível no livro de Neemias, com a reconstrução dos muros e muralhas, que é a mesma coisa, muros e muralhas de Jerusalém. Muralhas em ruínas é igual a cidades sem defesas, estão vulneráveis. Muralhas e portões são construídos como medidas de segurança, um obstáculo colocado para defender áreas, cidades, fortalezas e etc. O que os israelitas haviam perdido totalmente estava refletido no mundo físico, com mortes, escravidão, perdas de todo tipo. Mas é um símbolo espiritual, representando que eles ficaram mesmo foi sem a proteção de Deus. Sendo assim, passado o tempo estipulado de cativeiro, de escravidão, quando os israelitas voltaram para Jerusalém, encontraram sua cidade em ruínas, sem um muro de proteção em volta da cidade, que virou escombros esse muro. Mas eis que surge uma oportunidade para os remanescentes. Deus levanta um intercessor e líder missionário. Então Deus desperta em Neemias, o seu servo, e também judeu, que estava na cidade de Suzã como copeiro do rei Artaxerxes, a lembrança por Jerusalém. E este ficou sabendo que o resto de um povo sobrou e estava em completa miséria e humilhação. Neemias poderia ficar indiferente a toda aquela situação com o seu povo, afinal, ele estava a salvo dentro do palácio do rei. No entanto, ali estava um servo do Deus Altíssimo com uma missão. Neemias se coloca na brecha, que quer dizer pedir perdão pelos pecados dele e de todo o povo junto a Deus, intercedendo com orações e jejuns pelo povo de Israel, do qual ele também fazia parte. Neemias, após um período de 4 meses de intercessão, pede a Deus o favor do rei e quando vai ao encontro do rei, consegue tudo o que pediu, como as cartas de recomendação aos governadores da região, para que pudesse passar e entrar em Judá. Também as madeiras para as vigas dos portões da cidade, do templo, para as muralhas da cidade e também para a casa em que ele se alojaria. Enfim, recebeu a liberação de tudo o que ele pediu e também de oficiais do exército e cavaleiros para acompanhá-lo nessa missão. Ele conseguiu muito mais do que pediu. Neemias acredita a honra devida a quem de direito, o Senhor, dizendo: "E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim." Esse é o exemplo de alguém que está debaixo do favor de Deus e dá-se então início à reconstrução com um líder preparado por Deus e um saldo de um povo que obteve misericórdia do Senhor para mais uma oportunidade. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Mas o diabo faz resistência. Sempre que Deus levanta um servo seu, é para o bem, para o cumprimento de um propósito. Porém, o diabo vai fazer de tudo contra a vontade de Deus e para resistir aos servos do Senhor. Nesse caso, entra na história alguns opositores, entre eles os representantes do mal, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, que a Bíblia diz que ficaram sabendo sobre Neemias e a sua missão e não se agradaram nem um pouco. O texto diz: "Ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Diante dos inimigos, Neemias diz: O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte e nem direito, nem memorial em Jerusalém." Etapas de uma reconstrução e as estratégias para vencer os ataques dos inimigos. Durante a execução da obra, de um lado, Neemias recebia as estratégias de Deus, e à medida que a obra avançava, as lutas se intensificavam
e eles buscavam mais e mais a Deus em oração para ter forças e novas estratégias. Estamos falando de uma reconstrução no mundo físico, de muros e portões, mas que é o reflexo de uma vida espiritual destruída. Portanto, a reconstrução deve se dar primeiramente no reino do Espírito. Não adianta querer ser um intercessor junto a Deus com mentiras, hipocrisias e com uma vida desmantelada. A Bíblia diz que Deus nem ouve. Portanto, o elemento sine qua non, ou indispensável, essencial, é ter uma vida de sinceridade, santidade e assim ter comunhão com Deus e com Jesus. E vamos à primeira etapa, ressurgindo dos escombros. Separamos alguns itens importantes dessa primeira parte desse estudo. 1. A comunhão com Deus e com Jesus. A oração foi a maior arma de Neemias e do povo. Foi ter se sujeitado a Deus em arrependimento e colocado sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Essa foi a maior arma. Neemias sabia quem ele era em Deus, um legítimo representante do Senhor, firme na liderança recebida do alto. Em comunhão com Deus, recebia as estratégias para vencer cada nível de batalhas. Esse exemplo nos serve como um aprendizado para as batalhas que nós travamos em nossas vidas. E não importa a situação em que nós nos encontramos, o que importa é a presença de Deus que muda todas as coisas. Segundo, o sigilo. Existe um ditado que diz: o segredo é a alma do negócio. Neemias recebeu de Deus uma incumbência, se preparou em oração e jejum para ir até ao rei, conseguiu auxílio para entrar na cidade. Já dentro da cidade manteve sigilo absoluto do que Deus havia posto no seu coração, sobre o que deveria ser feito em Jerusalém, porque antes precisaria inspecionar as ruínas das muralhas. Assim, ele teve o tempo necessário de preparo até começar finalmente a reconstruir, junto com outras pessoas, e outras pessoas pudessem ficar sabendo. Terceiro, unidade. Nós observamos que nesse primeiro período todos estavam muito unidos em um mesmo propósito. Inclusive os sacerdotes se juntaram ao povo para executarem as atribuições destinadas à construção. Uma característica que sobressai nesses trabalhadores é a unidade do trabalho em equipe e a confiança máxima em Deus. 4. Consagração. Observa-se algo interessante, que a reconstrução não começou de qualquer jeito. Iniciou pelo portão das ovelhas, e essa parte foi reedificada pelo sumo sacerdote, juntamente com os seus irmãos sacerdotes. O portão foi consagrado, colocado no lugar, e assim deu-se sequência à obra. A Porta das Ovelhas é uma localidade ao norte de Jerusalém, por onde as ovelhas entram, introduzidas para os sacrifícios por ocasião da Páscoa judaica. Ficava próximo ao tanque de Betesda, aquele que se fala em João 5:2. A Porta das Ovelhas tem tudo a ver com Jesus, que é a porta, por onde suas ovelhas entram. E ele é o legítimo pastor. Esses portões de Jerusalém, só eles já são um capítulo à parte para uma nova mensagem, devido aos seus significados. Mas esse é um outro programa. Ou seja, chegamos ao entendimento que tudo que Deus faz tem um significado, que vai muito além do que conseguimos compreender na totalidade, pois é espiritual. Os inimigos, nessa primeira etapa, a Bíblia diz que eles, por sua vez, ao saber da obra, zombaram e desprezaram os construtores, subestimando a capacidade do povo em desenvolver o trabalho. A intenção do inimigo era tirar as forças, causando desânimo. Ele incita discórdia, usa de influência para tentar parar a obra, uma vez que Sambalate, um dos inimigos, era governador da Samaria. Tobias era governador de Amon, ou seja, eram gente influentes, e assim cada um tinha seus interesses. A intenção do inimigo era ter mais aliados contra os construtores e bagunçar o negócio.
Mas com todas essas tentativas de persuasão, o povo venceu a primeira etapa de lutas e perseguições e prosseguiu. Por quê? Porque tinham comunhão com Deus, mantinham sigilo, tinham cautela ao falar para falar somente o necessário, tinham unidade entre eles e se consagravam. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então assim, meus amados amigos e irmãos, mesmo que tudo tenha desmoronado e até parece que não tem mais jeito, estou aqui hoje para lhe dizer, assim como aos remanescentes de Israel, Deus resolveu lhe dar uma oportunidade. O caminho, eu sei, ele é longo e é cheio de percalço. E ainda tem os inimigos que zombam, porque diante do estrago que foi feito, eles não acreditam que tem a possibilidade de se reverter essa situação. Mas quem tem que acreditar é você. Nessa corrida, você pode até não enxergar a possibilidade de cruzar a faixa de chegada. Contudo, segura na mão de Deus, não solta e vai. Pois ao cheiro das águas, o Senhor brotará ou vai restaurar. Água é vida, enquanto há vida, há esperança. Ore e se consagre. Consagre tudo ao Senhor e Ele dará o ânimo necessário para que você prossiga e possa escalar e passar para um novo nível, rumo à restauração do seu ministério, restauração do seu casamento, restauração da sua família, enfim, da sua vida como um todo. Só o Senhor pode restaurar e Ele pode tirar isso dos escombros e fazer um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Seguimos agora o nosso momento acústico com uma música linda que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, com o nosso estudo de hoje. A Reforma. Você pode rever esse e os outros programas no YouTube DS Produções Web. E fiquem na paz que só o Senhor pode dar e até a próxima, se Deus quiser. Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. A obra vai ser demorada e difícil, eu sei, mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado. E a encanação onde passa a água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas já não fecham. E isso facilitou para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim.
Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez. Firma o meu alicerce em tua palavra e que a minha fé refaça o meu telhado. Com giz se arruma a encanação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. Que as portas e janelas da minha alma com a vigilância sejam restauradas e que a oração reforce a segurança. Assim o ladrão não rouba a minha herança. Te dou o comando de tudo então, a chave da casa está em tuas mãos. Te entrego o controle pro meu coração. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És o mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência, que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Jesus, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim.